Ótimo. Ainda sobre a sua história, o teu pai tem uma história incrível de imigração por conta da ditadura na China. Inclusive, você podia comentar Verdade. do livro. Você acha que Olha, isso te levou a defender posições mais liberais de maneira mais forte? nossa, que pergunta interessante é essa, Renan. Com certeza, né? Assim, a história do meu pai é uma história que é bem forte mesmo, né? Ele sofreu muito. O pai dele foi fuzilado, né? A família foi torturada. Ele passou 7 anos em campo de trabalho forçado. Ele teve N tentativas, né, de fugir da China para Hong Kong, que na época era uma colônia britânica, e até que lá na enésima vez ele conseguiu. E aí tem o livro dele. Se você tivesse me falado que você ia perguntar, eu trazer o livro para mostrar. Mas enfim, o livro dele está à venda na Amazon, né? Ways of the Blue River. Depois, eventualmente, eu posso passar a dica, e que é uma autobiografia pesado, tá? Já vou avisar, é bem pesado, que é uma autobiografia que ele escreveu em chinês mesmo, né? E depois foi traduzido para um professor sinólogo canadense, para o inglês, e, na verdade, a gente já está até com ele, a tradução para o português já pronta também, precisamos só, né, lançar a edição, né? E, assim, desde pequeno, que assim, ele é uma pessoa que sofreu muito, né? Até hoje, assim, pessoalmente, ele é uma pessoa que é muito ligada na política chinesa, né? Então, para ele, assim, realmente foi assim um drama da vida dele, assim, né? A questão do comunismo. Perdeu família, perdeu a juventude. O sonho dele era, né, estudar fora, fazer um PhD, né? E todos esses sonhos foram acabados por conta da Revolução Comunista Chinesa, né? Que, enfim, aconteceu quando ele era jovem, bem na idade em que ele devia estar estudando, devia estar fazendo faculdade. E claro que ele passa, e ele é uma pessoa muito tradicionalista, então nós tivemos na nossa família uma educação muito tradicional, né? A gente manteve a cultura, o idioma, e a gente sabe, desde pequeno a gente ouve, né? E a questão é que não é só o meu pai, né? O meu pai é uma história, assim, super trágica, mas no Brasil, na comunidade chinesa do Brasil, a gente ouve N histórias. E assim, meu pai é só mais uma história das literalmente milhões, se não bilhões, né, de histórias que aconteceram, né, de pessoas que sobreviveram, que fugiram, né. Meu pai fugiu no barquinho de um pescador. A gente tem a comadre, né, dos meus pais, que inclusive mora aqui em São Paulo, ela fugiu nadando, né, assim, saiu da Que isso? China e nadou e atravessou o estreito para ir para Hong Kong. Eu penso assim, desesperado para sair daquele regime que matou literalmente milhões de pessoas, né? A história está muito subcontada. E assim, depois que você ouve tantas pessoas repetindo tanta coisa, e claro assim, que meu pai acaba lendo livros, né, acessando mídia, que não é o mainstream, que o mainstream não conhece muito, que está muito dentro do chinês, a gente se pergunta, né, assim, não é possível, né, tem alguma coisa de errado, e a gente vai estudar, e aí combinado. Eu não fiz economia por conta disso não, tá? Mas assim, depois, né, na verdade, juntei essas duas coisas, a questão pessoal, né, convicções pessoais, né, mais com os estudos, né, empíricos, enfim, da nossa pesquisa, anos mais tarde, lá no mestrado, né, e no doutorado mais ainda, e, enfim. É isso aí. Você acha que as pessoas escondem hoje um pouco o que acontece na China? É lógico, é uma ditadura, mas eu digo, a gente não tem a real noção do que rola lá hoje? Eu acho muito difícil. É um sistema assim muito, muito, muito controlado, né? Muito fechado. Então, assim, as pessoas as coisas em Hong Kong têm mudado um pouco, mas na China, né? As pessoas evitam falar sobre isso, porque no final das contas, né, Renan, as pessoas precisam sobreviver, né? E aí a Claro. China está numa situação que o governo sabe muito bem, né? Que assim, você tem um grupo de pessoas, não é a maioria, tá? Assim, a minoria que mora nas grandes cidades, Shanghai, eventualmente Beijing, uma outra cidade que cresceu bastante também. Você tem lá um grupo de pessoas que se deu muito bem. A gente tem que, né, dizer que, com relação a regras econômicas, você tem um incentivo para empreender, para exportar. Putz, o subsídio, o apoio que você vai ter para exportar, né, é gigante, né? Então, assim, você tem de tudo. Se você quiser trabalhar, né? E o povo chinês, o povo tradicional chinês, aquele cara que trabalha 365 dias por ano, né? Talvez tirando o ano novo chinês, que é o único momento que eles param. Mas eles trabalham pra caramba, e se você eventualmente, né, mostrar um projeto de querer exportar, né, aí o governo vai te ajudar, né? E aí, se você já tiver um sucesso, assim, né? Então, tem um grupo que acabou sendo favorecido, que é hoje a elite, né, econômica,
poxa, assim, por enquanto, esses grupos de pessoas querem mais viver sua vida, né? Que bom que a vida material melhorou, né? Assim, muitos podem agora finalmente comprar seu próprio imóvel, um carrinho, colocar o filho eventualmente numa boa escola, né? Então, claro que as pessoas assim, evitam ao máximo, já sabe que o regime é bastante repressor em termos políticos. Você precisa sobreviver, você não vai ficar levantando bandeira toda hora, né? Assim, nem todo Sim. mundo está disposto a A fazer isso, vida é a mais do maioria que isso não. também, né? Exatamente. Então, aí as pessoas tentam ao máximo, né, fingir que levar, assim, elas aprenderam a viver daquele jeito, né, sem a liberdade de expressão, sem poder viajar para onde eles querem, né, sem pedir autorização para o governo. Mas, né, você tem lá um grupo de pessoas que eventualmente é mais idealistas, os jovens, né, que acho que a função do jovem na humanidade é isso, né, protestar contra aquilo que não está legal. Também na área rural, as coisas estão mais pesadas, né? Quer dizer, assim, ali o povo não tá tão bem materialmente. Aí vai tentar reclamar, né? Hong Kong, que sempre viveu num mundo mais liberal. Aí, de repente, você quer começar a restringir a liberdade? Lógico que as pessoas não estão acostumadas. Aí vai ter mais manifestação, né? Mas tem muita coisa que certamente, né? Acho que até economistas, né, sabem que a gente fica sempre com o pé atrás com as informações, dados que vêm da China, porque de fato a gente não tem, a gente não sabe, né? O que afinal de contas, realmente como é produzida, né? Aquela salsicha lá dos dados chineses, das informações chinesas, né? Um país que só tem um único partido, né? Que tudo é absolutamente controlado por esse partido, é meio difícil acreditar que realmente que seja tudo tão transparente assim, né? Tem uma linha, alguns economistas, uma linha mais desenvolvimentista aqui no Brasil, que olham para a China como se fosse o melhor cenário que a gente poderia seguir em termos de política Uhum, pública. Vou te uhum, perguntar, que tipo de instituições a gente poderia adotar, que os chineses uhum, adotam, e o que faz uhum. sentido dessa conversa, na sua Muito opinião? legal. Bom, a gente, no nosso curso aí da Introdução de Análise Econômica do Direito, a gente tem curso lá da Acemoglu, né? De Douglas North e tal. E aí, assim, eu sempre uso, e é uma coisa assim que o próprio Acemoglu e o Robson mostram, né, no One Nation Fields, em outros papers também, né? É a combinação de instituições que sejam políticas e instituições que sejam econômicas, tá? Então, a China hoje é um exemplo em que você tem instituições econômicas que são consideradas inclusivas, que de uma certa maneira, de maneira geral, tá? Sempre, nunca dá pra gente, né, generalizar 100%, mas assim, de maneira geral, né, incentivam, né, de uma certa maneira, a questão do investimento, do empreendedorismo, né, como eu falei, você quer, né, exportar e você apresenta um projeto legal, eventualmente tem muita chance de você conseguir, né, algum tipo de apoio, né, do Estado. Só que, por outro lado, como o Seguro e Robinson já mostram, precisaria ter uma combinação de instituições políticas também inclusivas. E aí a gente não tem. Zero, né? Zero, zero, zero. E a tendência, na verdade, tem sido assim, até de regressão, sabe? Se a gente pegar os últimos 10 anos, 15 anos, você vê que, na verdade, o sistema político chinês está, na verdade, cada vez mais controlador em termos da política. Não estou falando em termos econômicos, né? Então, passaram uma lei que, né, o presidente Xi Jinping vai poder, basicamente, né, ficar no poder até o fim da vida, praticamente, né? Passou-se a lei, né, com o Congresso lá, é como 100% do partido do PCC, do Partido Comunista Chinês. Então, em termos de regras, de instituições políticas, é completamente não inclusivo. Já as econômicas, eu acho que temos exemplos, né, de adotar, de incentivar o empreendedorismo, investir na infraestrutura, né, quando quer, né, o Partido Comunista, né, investe muito em infraestrutura, pune políticos que são corruptos, né? Tem uma discussão aí que, na verdade, eles punem sempre quem eles querem punir. Mas, enfim, né? Eventualmente a punição é até, né, bem rigorosa. Eu acho que a gente pode filtrar, né, para esses exemplos. Instituições econômicas que incentivem empreendedorismo, investimento. Uma coisa, assim, eu como economista sempre tenho muito medo de falar em cultura, né? Assim, eu acho que a grande lição dos institucionalistas é que cultura é importante, mas não é determinista. Mas por outro lado, a China, a cultura milenar chinesa, ela tem algumas coisas que, vamos dizer assim, já favorecem. Primeiro, poupança, né? Então, o povo oriental, os japoneses, coreanos, chineses, né, de uma maneira geral, já poupam muito por conta de questões históricas. São países que sempre vivenciaram muitas guerras, muita guerra civil, né, imperador aquele, assim, as pessoas guardam dinheiro porque não sabem como é que vai ser amanhã.
Isso é uma coisa que o brasileiro faz muito mal e a macroeconomia, né, sofre pra caramba por conta disso. E a segunda questão, que é de fato assim, e eu tô falando assim, você tá me fazendo esse monte de pergunta, mas aí, para quem não me conhece bem, assim, eu me considero hoje muito mais brasileira do que chinesa, né? Sou uma brasileira que teve Claro. muita influência Eu tô chinesa, né? aproveitando aqui a tua origem, da tua família e a tua formação em economia institucional. Eu tô aproveitando as duas coisas. Pois é. Então, assim, aí, quando eu falo isso tudo, eu tô falando mais como brasileira, tá? Não tô É como assim, pesquisadora brasileira. também. Exato, como pesquisadora. Então eu falei da questão da poupança e a segunda questão é a questão da educação. Eu acho, sinceramente, que o Brasil, até hoje, só fala que educação é importante da boca para fora. A gente só fala da boca para fora. Porque, de fato, as famílias não valorizam a educação. A política é muito menos, não precisa nem falar, todo mundo está cansado, careca de saber isso. Não existe uma valorização efetiva, é só da boca para fora. Porque todo mundo sabe que, no fundo, é isso mesmo. Agora, vai na hora do vamos ver, né, entre investir numa boa educação e passar férias todos os dias em tal lugar. A família vai passar férias em todos os dias em tal lugar. Né? Então, para nós brasileiros, a gente falta muito isso. E por que eu estou falando isso? Porque tanto a questão da poupança quanto a questão da educação, eles não precisam mais do empurrão institucional. A gente precisa. A gente precisa. Nós precisamos de políticas, de regras muito claras de incentivo à poupança, educação financeira, investimento, né? Do outro lado Quer dizer, você não precisa educação. ensinar a família chinesa que educação é importante. Eles já Exatamente. vão fazer sozinhos. Exatamente. Tá. Você não precisa nem gastar muita política em cima disso. Você precisa gastar política de manter o sistema educacional funcionando, né? Entendi. Mas o fato da sociedade efetivamente valorizar a educação já é, assim, alguns passos à frente da gente.